Bom dia a todos, com a graça e a paz de Deus, o Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero meditar com os irmãos no Salmo 91. Correndo para os braços de Deus é o assunto de que nos ocuparemos essa manhã. Queridos, este salmo vem carregado de realismo, dando conta de que vivemos num mundo perigoso, ameaçador e hostil, quando somos ameaçados o tempo todo em nossa integridade física, emocional e espiritual. Como diz o verso 3, pelo laço do passarinheiro, pela peste perniciosa. Verso 4 diz, pelo espanto noturno, algo emocional que, quem sabe, pode manifestar-se em pesadelos. Pela seta que voa de dia, esse mal aleatório, como uma bala perdida. Verso 6 diz, pela peste que anda na escuridão, pela mortandade que assola o meio-dia, referindo-se a epidemias. Verso 7 diz, por conjunturas de quedas, seja falência ou um desemprego, um infortúnio. Verso 10 fala pela praga que tenta chegar à nossa casa como forma de maldição. E os versos de 11 a 13 diz que são pelas ciladas que o inimigo vai armando em nosso caminho. Tudo isso, queridos, se não processado na presença de Deus, pode gerar em nós muita angústia. Mas esse salmo fala também de alguma coisa que edifica a nossa fé. Porque ele afirma que apesar de vivermos nesse mundo assim tão perigoso, ameaçador e hostil, nós temos um Deus de braços abertos para abraçar a todos que em tempos assim correm para Ele. Por isso esse salmo convida você a correr para um Deus que está acima de todos os perigos que te ameaçam. Por isso ele é chamado de o Altíssimo, o Onipotente, como está dito aí no verso 1, que se disponibiliza para ser usufruído em fé. Você pode correr para um Deus com quem você pode ter um relacionamento pessoal e chamá-lo de meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, como diz o verso 2. É um convite para você correr para um Deus digno de toda confiança. Nele confiarei, diz a parte B do verso 2. E um Deus que jamais decepcionará aquele que nele confia. Então, na realidade, queridos, não há um poder mágico na simples leitura deste salmo, nem em deixá-lo aberto como um talismã para espantar o mal. Não. Os princípios contidos nesse salmo entram em operação em nossa vida quando tomamos algumas atitudes com relação a Deus. Por exemplo, você pode caminhar na força do braço ou, como diz o verso 1, buscar habitação pela fé no esconderijo do Altíssimo. Ele é o Altíssimo porque acima dele não há ninguém. Você pode ficar exposto ao sol causticante das ameaças, tentando se bancar, ou pode também pela fé, como diz o verso 2, descansar à sombra do onipotente Deus.
Você pode se deixar levar por enganos e engodos patrocinados pelo inimigo, ou pode, como diz o verso 4, fazer da verdade de Deus a sua defesa, quando nela você crê, quando por ela você vive. Você pode viver uma vida destituída do temor de Deus, vivendo como se ele não existisse, ou você pode, como diz o verso 14, amá-lo de todo o coração e, como disse Jesus, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento, tendo assim um conhecimento experimental de Deus. Você pode tentar enfrentar tudo isso na autossuficiência em razão do orgulho, da soberba, ou você pode, como diz o verso 15, se humilhar e invocar a Deus no momento da angústia. Em segundo lugar, irmãos, os princípios contidos nesse salmo entram em operação em nossa vida quando fazemos algumas confissões a respeito de Deus. É muito importante as confissões que você faz sobre Deus, porque do ponto de vista existencial, Deus fica do tamanho da confissão que se faz a respeito dele. Não que haja poder no simples fato de você confessar, mas o poder está naquilo que você confessa sobre Deus. Ou seja, irmãos, Deus se tornará para nós aquilo que nós confessamos sobre Ele. Você pode confessar que Ele é um Deus distante, impessoal, alienado de tudo que está acontecendo aqui, ou confessar que Ele é um Deus pessoal, presente e partícipe. Direi do Senhor, ou seja, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Deus, como diz o verso 2, o Deus que se permite usufruir, minha fortaleza, e nele confiarei. Vamos entender? Concluindo, amados, quais promessas temos de Deus, caso façamos dele o nosso esconderijo e a sombra sob a qual podemos descansar? Caso abracemos sua verdade como nossa defesa? Caso façamos dele o objeto maior do nosso amor? Caso tenhamos dele um conhecimento experimental? Caso humildemente, reconhecendo nossa finitude, o invoquemos nessa hora de angústia? Quais promessas temos de Deus? Caso o confessemos como um Deus pessoal, chamando de meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e depositando nele toda a nossa confiança. Quais promessas temos? Queridos, temos a promessa de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do onipotente Deus. É a promessa do descanso, está aí no verso 1. Segundo, que ele recompensará a nossa ingenuidade, livrando-nos de todo laço que visa nos colocar em catividade. É o laço do passarinheiro, é a peste perniciosa. Ele nos livrará. Quais promessas temos? Que, conforme diz o verso 4, enfrentaremos o espanto noturno e o mal aleatório como a seta que voa de dia, e enfrentaremos, como diz o verso 6, a peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia com coragem. E mais, temos como promessa no verso 10 que o mal passará de largo e a praga, a maldição não chegará à nossa tenda. E mais,
de que agentes celestiais receberão ordem de Deus para nos sustentar e nos livrar da queda patrocinada pelo inimigo, que, muito pelo contrário, que ao contrário disso, de Deus, receberemos poder para pisar todo o mal e o poder do maligno, sem que nada nos cause dano algum. E mais ainda, irmãos, como diz o verso 15 e 16, Deus falará conosco em resposta ao nosso clamor. Ele estará conosco em nossa angústia e nos livrará. Amém, queridos? Assuma então essas atitudes com relação ao seu Deus e faça essas confissões com relação a Deus, e você estará de posse das suas promessas contidas nesses salmos. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos nessa manhã buscar habitação em Ti e descansar à Tua sombra. Te agradecemos porque em Jesus pudemos ter acesso a Ti com pessoalidade. Por isso te confessamos como nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza, declarando a nossa confiança em Ti. Pai, a Tua verdade tem sido nosso alimento e a nossa proteção todo dia. Declaramos nesta manhã o nosso amor por Ti, e Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro em Cristo. Te agradecemos pelo privilégio de Te conhecer, de conhecer o Teu nome. Por isso estamos aqui nesta manhã, invocando ao Senhor nesse tempo de angústia e clamando por Teu livramento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Um beijo no teu coração.